Originário da América Central e América do Sul, conhecido no Brasil, no Sudeste, no Norte, no Nordeste, esse peixe ele dá em diversos rios, inclusive rios poluídos, e muitas das vezes ele é confundido com os famosos girinos. Sim, hoje iremos falar sobre o guppy e vebiche. Afinal, como é o correto chamar? Será que é guppy ou será que é vebiche? Sobre isso que nós iremos ver no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Se você não me conhece, eu sou o Guilherme Andraus. E se você está aqui pela primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever se não for inscrito. E se gostar desse vídeo, já sabe, clica aqui no gostei e compartilhe com seus amigos no final. Afinal, da onde surgiram esses nomes? Para que ter 3 nomes, um nome científico e ter 2 nomes que ficou conhecido mundialmente? Mas para isso, nós vamos ter que voltar lá no ano de 1859. Mais especificamente no dia 9 de junho, onde um museu da cidade de Berlim, que era um museu de academia de ciências, recebeu uma remessa de peixes que foram da Venezuela para Berlim. E nessa remessa de peixes foram entregues a um funcionário da seção de ictiologia que chamava William Peters. William Peters então ele recebeu esses peixes e publicou uma nota no Boletim da Academia nesse dia 9 de junho de 1859. Ele descreveu como uma nova espécie e denominou essa nova espécie como Poecilia reticulata, porque já existia alguns outros poecilídeos naquela época. Então ele resolveu dar esse nome para o guppy. Agora vamos ressaltar uma coisa. Esses peixes que ele recebeu continham várias espécies. E o vebiche, o guppy mesmo, só recebeu uma unidade que ainda era um exemplar fêmea. Aí vai dar toda essa confusão do porquê que não chegavam no denominador comum para se ter um nome para esse peixe. Porque em 1861, o Museu de Turim recebeu alguns exemplares e um homem chamado Philip, baseado na formação do gonopódio, que divergia bastante dos demais poecilídeos, ele resolveu então mudar o nome. Ele não concordava porque conhecia outros poecilídeos e falou, não, esse peixe aqui é um pouquinho diferente, então eu vou dar outro nome para ele. E ele deu o nome de Lebiches poeciloides. Então agora nós temos o segundo nome que nós conhecemos hoje, que é Lebiches, o nome mais comum. 5 anos mais tarde, em Londres, um homem chamado Albert Gunther recebeu esse peixe aí de um homem chamado Robert John Guppy, que era um reverendo da Alemanha. Robert John Guppy mandou para ele uma remessa que havia recebido da ilha de Trindade e ele resolveu então dar um nome em homenagem a Robert Guppy. Então Albert ele deu um nome de Girardinus Guppy. Então agora nós temos os 3 nomes, o nome científico, Lebiche e o Guppy. Agora, em que ano será que os guppies foram introduzidos na aquariofilia, no aquarismo que nós conhecemos até hoje? Isso aconteceu em 1908, importado por alemães naquela época, porque a Alemanha era um país muito avançado no aquarismo. Então o imperador Guilherme II ele tinha acesso a todos os peixes de diversas regiões do mundo, e então ele importava esses peixes para a Alemanha. Só que o meio de transporte em 1908 era muito precário, então a viagem desses peixes demorava vários e vários dias. Com isso, a taxa de mortandade era altíssima, né? Então muitos peixes não chegavam até a Alemanha. Esses peixes eram importados e não chegavam ao destino final. Por quê? Eram muitos dias de viagem. E por causa de ser muitos dias de viagem, esses peixes acabavam saindo muito caro para os alemães. Porque naquela época um casal de guppy podia custar cerca de 80 marcos. 80 marcos nos dias de hoje, na nossa moeda de hoje, equivale a mais ou menos R$271. Então imagina só você pagar num casal de guppies R$271. Era isso que eles pagavam naquela época. Já nos Estados Unidos, os lebiches guppies foram introduzidos na década de 20. Então eles selecionaram algumas variações, principalmente que se refere à conformidade da nadadeira caudal,
e surgiram alguns tipos de peixe, como espada alta, espada baixa, alfinete, entre outros peixes aí. Assim, esses animais eles passaram a ser utilizados como animais de laboratório, sobretudo em pesquisa de fisiologia e genética. No Japão, os guppies chegaram um pouquinho mais tarde, por volta de 1926, ficando inicialmente restrito aos grandes aquários públicos, então só algumas pessoas tinham acesso aos guppies. Agora, no início dos anos 30, passamos os anos 20, estamos nos anos 30, a produção interna de alguns países, como Alemanha e Estados Unidos, já supria a demanda desses peixes, então já não era mais necessário importar esses peixes, não era necessário a Alemanha importar os guppies selvagens para chegar lá e trabalhar em cima desses peixes para deixar nas características que eles queriam. Então, a partir dos anos 30, a Alemanha e os Estados Unidos já conseguiam fazer a própria reprodução desses peixes. Com isso, eles iam trabalhando no tamanho, na genética, na coloração, e esse fato acabou que deixou o peixe um pouco mais barato para as pessoas adquirirem. Então, em 1934, nos Estados Unidos mesmo, era possível comprar o guppy de $0,5 a $20. Então, uma diferença muito grande para o que se pagava nos anos 20, principalmente aí na Alemanha, que era um preço muito absurdo para um casal de guppy. Graças ao trabalho de geneticistas e robistas, eles começaram a desenvolver algumas variedades dos lebiches, entre elas o Gold, o Blonde e a Albina, que é o que nós conhecemos até hoje, que ainda é um peixe bem carinho, porque é um peixe mais seleto, trabalhado em cima da genética para poder tirar o melhor daquele peixe. Só que aconteceu uma terrível guerra mundial, que acabou interrompendo um pouco a criação desses peixes. Só que no pós-guerra, a sociedade e os clubes elas já se reorganizaram e realizaram as primeiras exposições e concursos nacionais e internacionais. Então os criadores eles não deixaram de criar, de cuidar, de desenvolver aqueles peixes quando estava tendo a guerra. Então quando acabou a guerra, esses caras começaram a se juntar novamente para poder fazer exposições, fazer concurso dos lebiches. E aí mostra uma parte muito importante e fundamental do robista, que é a preservação e a continuidade de espécie. Imagine se, enquanto estivesse rolando a guerra, eles falaram, não, a gente vai parar de criar e tal, não vamos dar continuidade e vamos acabar com tudo isso. Talvez demoraria muito mais anos aí para poder se desenvolver outros guppies também. Então, você que é um robista, seja um cara de preservação. Agora, em 1954, um homem ganhou uma projeção internacional na criação dos guppies. E esse homem era um norte-americano com descendência alemã chamado Paul Haniel. E Paul Haniel ele trabalhava muito no processo seletivo dos guppies. Então, todos esses guppies das raças modernas que nós conhecemos hoje é proveniente de um trabalho que ele começou lá atrás e que vem até hoje. Para você ter uma ideia de como ele trabalhava na reprodução desses peixes, e ele trabalhava bastante geneticamente falando, houve uma exposição que foi a primeira exposição internacional de guppies, que foi realizada ainda na extinta Alemanha Ocidental, e ele faturou nada mais nada menos que os 3 primeiros lugares do campeonato. Então ele levou peixes lá e os 3 primeiros lugares, medalha de prata, de ouro, de bronze, ele conquistou logo no primeiro campeonato. E ele repetiu esse feito no segundo ano. Então, para você ver que o cara realmente trabalhava na genética desses peixes. E desde então, a Alemanha, até nos dias de hoje, ela tem a exposição dos guppies. E em 1960, a Áustria também começou a fazer a sua exposição. E até hoje também temos a exposição de peixes aí na Áustria. Então são campeonatos regularizados, onde as pessoas selecionam os melhores guppies para poder participar daquele torneio e tentar ganhar. Agora, lembra que eu falei para vocês lá no começo do vídeo que o Japão ficou um pouquinho para trás na criação dos guppies? Mas hoje nós olhamos e vemos que os japoneses eles são muito avançados, porque tem muitas espécies, variedades de guppies lá,
que nós achamos muito bonito quando olhamos, principalmente no Japão, no Vietnã. São pessoas que realmente se dedicam aí na criação dos guppies. Mas no Japão, a popularização do guppy se deu em 1959. Só que esse atraso não foi assim algo que prejudicou muito o Japão, não, porque eles não mediram esforço e nem dinheiro para atingir o objetivo deles, que era criar raças aí muito bonitas e que fosse mundialmente conhecida. Um criador chamado Hiroshi Aizumi, que é conhecido até hoje no mundo aí dos guppies, ele formava casais com procedência alemã e norte-americana e ele conseguia tirar uma criação muito bonita desses peixes que chegava a custar de 150 mil a 200 mil ienes, mais ou menos aí 750 a $1.000 no câmbio daquela época. Então olha para você ver, nos Estados Unidos eles começavam a ter peixes lá nos anos 30 que chegava até $20, então de 50 centavos de dólares até $20. Já nessa época de 1959 no Japão, já tinha peixes que chegavam até $1.000. Então, conforme o peixe ficasse mais bonito, com a nadadeira melhor, uma coloração melhor, um desenvolvimento maior, esse peixe ficava mais caro. E desde então, todos os guppies e lebiches que nós conhecemos até hoje, que nós olhamos e achamos muito bonitos, são vendidos aí por um preço bem carinho, tá? Então os lebiches de loja são os mais baratinhos que você vai comprar. Vai pagar aí R$10 no casal, R$8 no casal. Só que os de linhagem, os que são trabalhados, você vai pagar bem mais caro. Por quê? Há todo um trabalho, uma seleção para se chegar tendo uma coloração, num tamanho de peixe, num peixe mais desenvolvido. É legal a gente conhecer um pouco da história para a gente valorizar o peixe. Às vezes a gente olha o lebiche, o guppy é um peixe pequenininho, muitas pessoas não dão valor, mas esse peixe, para ele chegar no nível que chegou hoje, teve um trabalho feito lá atrás por aquaristas, robistas lá atrás, pessoas que estudavam naquela época, que não tinha internet, mas mesmo assim buscavam conhecimento, buscavam estudos e através deles hoje nós temos acesso a esses peixes maravilhosos. Então vamos valorizar aqueles que começaram um trabalho diferenciado lá atrás e dar os créditos a ele, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi um conteúdo bem diferente do que eu estou acostumado a fazer aqui no canal. Mas se você gostou, se tiver bastante like aqui nesse vídeo, eu vou trazer outros conteúdos no mesmo estilo aqui para vocês, beleza? Então é isso, tamo junto, é nóis, valeu e até o próximo vídeo. Falou!